Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre onde jamais passarei. Mário Quintana, aquele que olhava o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo, é ainda hoje um dos poetas mais importantes da capital gaúcha. E é por ele que o Jornal da Câmara começa hoje uma série especial em homenagem aos escritores de Porto Alegre. A Casa de Cultura Mário Quintana é a marca física que o poeta deixou na cidade. Mas as palavras dele ainda ecoam em Porto Alegre. E é a partir do legado de Quintana que nós vamos traçar um panorama da literatura contemporânea na cidade. Aqui no antigo Hotel Majestic, onde o poeta viveu por tantos anos, nós vamos receber escritores consagrados e representantes da nova geração. Já dizia o poeta que a vida não basta ser vivida, ela precisa ser sonhada. E neste período eleitoral, o Jornal da Câmara espera que a literatura ajude você a sonhar com o futuro de Porto Alegre. Porque histórias e poemas são muito mais que imaginação. São um retrato de todos os segmentos da sociedade. Das ironias da sociedade e principalmente dos sonhos, Mário Quintana entendia bem. Acho que a principal marca da literatura do Mário Quintana ela tem a ver um pouco com uma atmosfera de sonho, com algo que brinca um pouco, que flerta um pouco com o impalpável, com esse poeta que não consegue se colocar diante das condições práticas da vida, um poeta que flana um pouco pelo mundo numa atmosfera que é sempre de sonho. Pois é, a gente está aqui em frente ao quarto onde ele viveu por 12 anos, aqui no antigo Hotel Majestic. E ele que era um cara tão reservado, assim, tinha até um pouco de timidez. Hoje tem a vida dele tão explícita para todos, né? Tu achas que essa intimidade, esse lado pessoal, que ele não gostava de dizer que era uma coisa biográfica, né? Mas esse lado pessoal é também muito presente e é a causa da literatura dele ser tão marcante? Pois é, a questão, a gente sempre fica com receio de fazer uma leitura biográfica do poeta, mas o Quintana é um poeta que se presta muito a isso, porque até o que se sabe, a poesia dele é uma poesia que reflete muito a sua trajetória mesmo, alguém que sempre foi muito desligado, digamos assim, das questões cotidianas, alguém que sempre, no melhor dos sentidos possíveis, sempre andou no mundo da lua. E a poesia dele, ela reflete um pouco isso, sejam as imagens da infância, sejam as imagens da morte, não uma morte dolorida, mas uma espécie de consciência da finitude que para a poesia do Quintana oferece uma certa leveza de expressão. Já que todos vamos morrer, é melhor aproveitar o que tem que aproveitar nesse sentido. Então, a infância, a morte, o sonho, a loucura, são esses momentos de desligamento, digamos assim, da vida cotidiana, que são muito característicos da poesia do Quintana e que, parece, são também elementos que fizeram parte da sua vida, da sua trajetória pessoal. Assim, alguém que sempre foi muito desapegado às coisas, né, que viveu num quarto pequeno, enfim, preocupado em simplesmente não se perder entre um mundo de objetos e poder, parece que assim, se destinar quase que exclusivamente ao sonho, a uma coisa um pouco mais etérea. Mário Quintana nasceu em Alegrete em 1906. Mudou-se para a capital aos 13 anos para estudar em regime de internato no Colégio Militar. Lá foram escritos e publicados os primeiros poemas.
Lá na Rua dos Cataventos, seu primeiro livro, ele publica com 34 anos, e aí ele faz questão de se colocar já como um velho, alguém que está cansado e assim por diante. E à medida que ele vai envelhecendo, ele vai fica cada vez mais preocupado em se colocar como uma criança, em preservar essa criança interior. Então parece que o Quintana é um cara que correu contra o tempo, né? Ele levou uma vida ao contrário do tempo, assim. Ele é um velho que rejuvenesceu. E acho que o tempo é uma questão maior, uma preocupação maior, que aí traz consigo toda a questão justamente da memória, da infância, da saudade, enfim, das coisas perdidas. E aí quando a gente fala de novo em coisas perdidas, a gente fala em coisas que não estão mais presentes. E aí a gente chega de novo no elemento fundamental da poesia do Quintana, que é essa ausência, que é esse sopro um pouco mais... ainda da herança da poesia simbolista, né? Esse ar de que as coisas não interessam tanto as coisas concretas, e sim as coisas um pouco mais vagas, imprecisas, a atmosfera que as coisas oferecem e que as lembranças também oferecem. Meu saco de ilusões bem cheio tive-o, com ele ia subindo a ladeira da vida. E, no entretanto, após cada ilusão perdida, que extraordinária sensação de alívio. Ao mesmo tempo, ele também teve uma vida cotidiana bastante atarefada, né? Sempre ligado a jornais, editoras, teve um importante trabalho como tradutor. Sim. Também, né? Esse balanço de coisas também se reflete na obra dele. Sim. A vida... Bom, ele, em mais de uma ocasião, ele disse que, enfim, trabalhar foi uma circunstância que a vida o obrigou a fazer, né? Porque, de fato, ele... Acho que por ele teria ficado o tempo todo escrevendo poesia e vivendo assim um pouco isoladamente, né? Mas é inegável que a sua participação, os seus trabalhos no jornalismo de lado, como cronista do Correio do Povo e tudo mais, toda a história lá que ele publica desde 1940, do Caderno H, que depois ele vai reunir em livros, nas crônicas, também ajudam a popularizar a sua figura, muito embora acho que ele não precisasse de mais nada além da sua poesia para se tornar alguém muito popular. E o trabalho... Mas popularizou a própria poesia também. Sim. E, bom, e aí não tem dúvida que o trabalho que ele fez como tradutor para a Livraria Editora do Globo foi fundamental, foi de um inestimável serviço para a cultura brasileira, né? Quando ele traduz ali 3, 4 volumes do Proust, do Em Busca do Tempo Perdido, e vai traduzir muitas outras coisas de todos os idiomas, né? Ele começa traduzindo do italiano, ele vai traduzir o Joseph Conrad, vai traduzir Virginia Woolf, o que coloca de fato num patamar de serviços prestados à cultura brasileira fantástico. Depois de 1940, Quintana não parou mais de publicar. Foram mais de 20 livros dedicados à poesia, sem contar as antologias e as coletâneas. O Quintana é o primeiro grande autor da literatura do Rio Grande do Sul e, sem dúvida, é o primeiro, se não o único grande poeta que a literatura do Rio Grande do Sul tem a oferecer. Então é claro que quando a gente está diante de um nome de tamanha relevância, as coisas, o mundo, a literatura gaúcha, ela obrigatoriamente se divide num antes e num depois do Quintana, porque isso acontece sempre que há um autor maior, um autor que tem uma relevância maior. Então eu não sei se é propriamente a sua postura em si, mas o fato é que a gente poderia entender isso como uma espécie de autonomia, maioridade da produção literária do Rio Grande do Sul, que é relativamente recente, se a gente olhar historicamente, em relação com o restante da literatura brasileira. Aí, de repente, a partir da década de 40, surge um poeta que até então não existia no nosso estado. E muito identificado, né, com o nosso estado e muito identificado, sobretudo, com Porto Alegre. Em Porto Alegre, a casa de Mário Quintana foi por muitos anos o pequeno quarto no Hotel Majestic. Em 1982, o prédio foi comprado pelo governo do estado. No mesmo ano, uma lei garantiu que a futura Casa de Cultura levaria o nome de Mário Quintana. O empreendimento foi inaugurado em 1990. O poeta faleceu 4 anos depois, mas o nome e a obra de Mário Quintana já estavam imortalizados nos diversos espaços culturais da casa.
E aqui no mezanino estão todas as obras do Quintana. Houve alguma forma que se sobressaísse em toda a carreira dele? Olha, a poesia do Quintana começa de uma forma muito particular, porque ele começa, quando ele publica Rua dos Cataventos, em 1940, é um livro que ainda tem, aparentemente, pelo menos, ele tem uma influência simbolista muito grande. Isso quer dizer, ele produz, a Rua dos Cataventos é um livro somente de sonetos metrificados, rimados, assim, dentro de uma certa tradição poética que não necessariamente era vigente, uma vez que já é posterior a 1922, mas ainda assim ele publica um livro com uma cara, digamos assim, uma aparência simbolista, dentro também dos seus temas, loucura, solidão, morte, essa atmosfera um pouco nebulosa, mas aí, mesmo assim já tem algo esquisito nesse primeiro livro que tem a ver com a sua linguagem, porque a sua linguagem não é de todo simbolista, é uma linguagem um pouco mais coloquial, muito mais concreta, paradoxalmente, aos seus temas, já que os temas não são nada concretos, mas é uma linguagem já muito pé no chão, em oposição à sua consciência, que é uma consciência nas nuvens. Então, nisso já surge algo de esquisito, né? Depois o Quintana vai publicar Canções, que também é um livro, ele já abre mão de soneto, ele publica alguns sonetos ainda, mas ele ainda, o próprio título já sugere, né? Ele ainda está dialogando com formas fixas, com verso metrificado. E a partir de então, ele vai se liberar disso tudo. Né? Seja fazendo, muito embora usando métrica, quando ele faz lá o Espelho Mágico, que ele começa a publicar primeiro na revista do Globo, que são quadrinhas metrificadas, temáticas do cotidiano, aquelas coisas que lidam bastante com humor e tudo mais, e aí depois ele vai direto para o verso livre, né? E aí ele vai ser um poeta que vai fazer essa poesia que a gente chama de poesia moderna, que vem a partir da década de 30, se pareando aí com a poesia de um Drummond, de uma Cecília, de uma Manuel Bandeira. Amigos, não consultem os relógios. Quando um dia eu me for de vossas vidas, em seus fúteis problemas tão perdidas, que até parecem mais uns necrológios. Porque o tempo é uma invenção da morte. Não conhece a vida, a verdadeira, em que basta um momento de poesia para nos dar a eternidade inteira. Ele foi um marco, né? A literatura antes e após Quintana no Rio Grande do Sul. Mas apesar disso, ele não foi totalmente reconhecido pela crítica no Brasil, né? Até a não aceitação dele na Academia Brasileira deu origem ao, acho que o poema mais famoso dele, né? Pois é uma questão, às vezes eu fico me perguntando se isso, é claro que ele teve 3 tentativas de entrar na academia, mas na última ele já estava de saco cheio, ele disse, não quero mais também, aí ele vai dizer lá, eles passarão, eu passarinho, mas talvez isso tenha sido benéfico para ele. Não só no discurso que ele faz, depois eu descobri que os caras lá perdem tanto tempo fazendo política interna que esquecem de escrever, mas talvez isso tenha sido interessante para a imagem dele, para essa imagem que a gente tem hoje de como ele é um injustiçado, esse tipo de coisa. Isso talvez tenha sido, não que tenha sido voluntário da parte dele, mas também pode ser interessante. Enfim, eu acho que ajuda a criar também esse folclore, esse mito em torno dele. Eu vejo menos como um não reconhecimento. Acho que não é uma questão. A academia talvez não seja uma instituição de reconhecimento literário propriamente. Acho que o reconhecimento dele está aí. Acho que se a gente sair pelas ruas de Porto Alegre e perguntar para pessoas de todas as cores e idades, muitas delas vão se dizer desconhecedoras de poesia, mas todas elas seguramente vão saber quem é o Quintana. Então acho que aí existe um reconhecimento que é muito grande. Mas mesmo não sendo tão direto assim nas questões políticas e sociais, há um pouco de protesto no humor dele, né? Há essa postura, primeiro, digamos assim, diante da sociedade, enfim, diante do pragmatismo social, essa coisa de dizer... Eu acho que tem um título do Quintana que é emblemático, um título de livro que é Da Preguiça como método de trabalho. Né? Porque isso já é um posicionamento
ético, filosófico, diante de um mundo prático, de um mundo que se acelera, enfim, do mundo que a gente conhece hoje e que ele já estava enxergando assim, o prenúncio dessa sociedade muito rápida, muito barulhenta e assim por diante. Então, acho que sim, acho que eticamente, filosoficamente ele oferece uma ruptura e assim por diante. E aí acho que justamente se colocar ao lado das crianças, dos mortos e dos loucos é também uma forma de dizer, não, mas calma aí, isso aqui tudo é muito chato, isso aqui poderia ser mais legal se a gente vivesse um pouco mais relaxado. Todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho.